das Crianças! Dia das Crianças! Olá, crianças, tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem e guardadas em casa em segurança. Quem fala aqui é o tio Rafa e hoje nós vamos continuar o nosso maravilhoso e fantástico jogo do conhecimento. E assim, eu sempre gostei de jogos. Eu adoro jogos. Eu gosto muito mesmo. Pode ser qualquer jogo, pode ser jogo de ficar sentado, mas eu prefiro aqueles que eu estou de pé, correndo e brincando. Desde criança eu faço isso e até hoje eu confesso que, visto minha roupa de criança e vou brincar por aí para aprender e conhecer as coisas que Deus fez. Deus é o Criador. E a gente aprende brincando, aprende fazendo as coisas. Mas também aprendemos através da nossa palavra, a palavra de Deus, a Bíblia. A gente vem aprendendo uma série de coisas com a palavra de Deus nessa parte aqui, do Antigo Testamento. Eu tô abrindo aqui para mostrar para vocês, aqui o Antigo Testamento, que é a parte da Bíblia que foi escrita antes de Jesus. A gente viu vários temas e várias coisas muito importantes. E agora nós estamos testando o nosso conhecimento para podermos ter respostas para sempre oferecer para as pessoas e falar de Jesus, o nosso Senhor. Crianças, vocês já viram que nós tivemos uma live, Foi a live da torta na cara da Thaís e da Dani, que foi maravilhosa para a gente testar os nossos conhecimentos. E tem várias perguntas sendo feitas e várias atividades durante esse mês. Por isso, se engajem, trabalhem, que vai ser muito legal mesmo. E nós temos um versículo muito importante e muito legal que eu gostaria que você ouvisse e também tentasse memorizar, tá bom? Tá lá em Provérbios 2:6. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Provérbios capítulo 2, versículo 6. Que o Senhor fale conosco nessa nossa terceira aula sobre a história de Jesus, crianças. E a história vai começar em 3, 2, 1. Roda a roleta! A Bíblia são 66 livros com histórias, relatos, cartas e poesias que juntos formam a grande história de Deus. Esta épica aventura conta como Ele nos criou e nos ama tanto que encontrou uma maneira para nos resgatar. Enquanto navegamos pela Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, descobriremos pessoas que conheceram a Deus e tiveram suas vidas mudadas para sempre. E agora, vamos ouvir mais uma incrível história. Nós seguimos com a nossa história sobre Jesus Cristo. E acreditem, crianças, Jesus foi uma criança também como vocês. Um garoto que nasceu em Belém, mas cresceu em Nazaré. E lá, certamente, ele brincava e corria pelos lados, sempre muito obediente. E às vezes ele até passava lá pela carpintaria de José, tenho certeza disso. Jesus cresceu. E foi adquirindo conhecimento e estudando aquilo que nós falamos, que é o Antigo Testamento, para viver então o ministério dele, que começou aos 30 anos. Foi com o batismo de João, que vocês ouviram na semana passada com a professora Paty, falando então que João batizou Jesus no Rio Jordão. Então ouviu-se uma voz do céu dizendo: "Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer." E ali todos ficaram sabendo que Jesus é filho de Deus e que ele traria muita coisa boa para a gente. Jesus estava pronto para começar o ministério dele. Mas, crianças, antes de começar, o Espírito Santo de Deus levou Jesus ao deserto. E não foi para uma coisa tão divertida, não. Foi para ele ser tentado. Olha só. E vocês sabem como é um deserto, É um lugar árido, lugar sem muita vida, um lugar muito quente, difícil de viver. E Jesus ficou lá 40 dias e 40 noites. Então ele ficou ali focado,
orando, buscando a presença do seu Pai, para que ele pudesse iniciar o ministério dele e fazer muitas coisas. Mas vejam só, Jesus não estava sozinho. Quem estava lá no deserto também era o diabo. O diabo, crianças, é um anjo caído. Um anjo que quis ser mais do que ele era, quis ser melhor do que Deus. E por isso ele foi um anjo caído. E ele estava lá para tentar Jesus, para tirar a glória de Jesus. E a primeira coisa que ele falou para Jesus foi o seguinte: olha, se você realmente é o Filho de Deus, pegue essas pedras e transforme elas em pães. Imaginem, crianças, Jesus devia estar com muita fome, porque o nosso corpo sente necessidade de comer. Ele devia estar com muita fome. E o diabo fazendo essa tentação com ele. Mas vejam, Jesus sabia o que responder. Ele disse assim: mas está escrito, o ser humano não viverá só de pão, nem de pão, não apenas de pão viverá o ser humano. Ele citou um texto lá do Antigo Testamento, crianças, do livro de Deuteronômios. Olha só como foi importante Jesus soubesse da palavra de Deus, conhecesse a Bíblia e oferecesse uma resposta sábia para aquele momento. Mas bom, o diabo, ele não desistiu de tentar Jesus. E ele seguiu. Ele levou Jesus para um lugar muito alto, um lugar em que ele podia ver muitas coisas, e disse assim, ó: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Tá aí uma coisa difícil para nós, né, crianças? A gente, o ser humano, ele sempre quer poder, ele sempre quer coisas, né? Aqui está falando de reinos, de grandes reinos. Talvez você não pense nisso, mas eu tenho certeza que você pensa nas suas brincadeiras, nos seus brinquedos, nas coisas da sua casa, na sua família. Como é difícil a gente dividir, a gente falar assim, não, é a sua vez, é do outro, a gente dá. A gente quer dominar as coisas, a gente tem o desejo de ter elas para nós, de ter poder sobre as coisas, né? E foi isso que o diabo fez. Ele estava falando assim, ó, Jesus, é simples. Não precisa fazer tudo isso que você tem que fazer não para morrer na cruz e tudo mais. Não, nada disso. Mais fácil, vamos cortar o caminho. Eu te dou. Mas se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Que pedido ruim esse, crianças. Nós não devemos ceder a essa tentação de adorar outras coisas. E Jesus sabia disso. Vejam como ele respondeu. Está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Crianças, nós devemos adorar somente ao Senhor Deus, o Deus da Bíblia, o Deus da palavra, e a Ele prestar culto, somente a Ele. Não aos nossos desejos, não aos outros, não a mais nada nem ninguém, somente ao Senhor. E bom, vejam, não acabou por aí, não. Ainda tinha muito mais. O diabo não tinha desistido. Então ele levou Jesus para o pináculo do templo, no ponto mais alto do templo. E aí ele disse o seguinte, olha, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o guardem. E eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Olha só que artimanha do diabo. O que ele acabou de fazer, crianças? Ele acabou de citar a própria Bíblia. Ele acabou de citar o Antigo Testamento. Ele estava usando a Bíblia para enganar o próprio Deus, enganar Jesus Cristo. E olha, essa também não é uma tentação fácil, não. Porque Jesus, ele tinha todo o poder, ele era Deus. E ele podia mandar em todos, e falar para os anjos dele virem servir um banquete e guardá-lo de todo o mal. Mas, veja só, crianças, Jesus assumiu ser homem. Ele se humilhou, a gente já estudou sobre isso. Ele decidiu servir e não ser servido agora. Por isso,
O diabo estava tentando ele, tentando tirar Jesus do eixo, tirá-lo da missão dele. Mas Jesus respondeu: também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. E tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Crianças, prestem muito atenção. Nós devemos confiar no Senhor, de todo o coração, de toda a força e de todo o entendimento. E não ficar colocando condições para a gente acreditar nele. A gente tem que crer sempre, 100%, e não fazer como o diabo fez. E ali o diabo viu que ele tinha perdido a batalha. Ele viu que ele tinha perdido e ele se afastou. Mas só até o momento oportuno, porque logo ele viria para tentar Jesus, como ele tenta a mim e a você. Crianças, não fiquem com medo do diabo. Todos nós que temos Jesus conosco somos mais do que vencedores por causa da cruz dele. Nós podemos ter confiança que ele vai cuidar, que ele vai cuidar da gente, ele vai nos proteger de todo o mal. Por isso, sejam corajosos e firmes e nunca cedam à tentação. Como a gente faz para não ceder às tentações, crianças? Nós podemos encontrar sabedoria, conhecimento, discernimento na Bíblia. Eu queria ler até uma parte da lição que é muito legal. Quero falar que nem eu li aqui e aprendi. Descobrir o que está na Bíblia pode ajudá-lo a fazer a escolha sábia. Fazemos uma escolha sábia, com sabedoria e conhecimento, nos livra das tentações, crianças. A gente vê o que é certo e o que é errado e faz a escolha certa. A gente faz que nem Jesus fez. A gente não cede às tentações. Que coisa boa de se fazer. Como o nosso Deus é bom e nos ensina a caminhar com Ele, com sabedoria e conhecimento. Por isso, esse é o nosso jogo do conhecimento. Que é um jogo, mas é um jogo da vida real. Porque quando você menos esperar, criança, você terá então que tomar uma decisão. Sim ou não, direita ou esquerda. E somente a palavra de Deus poderá te guiar por essa encruzilhada. Então jogue agora, procure o conhecimento, leia a palavra, ame ao Senhor. Isso fará diferença na sua vida. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nós te louvamos, porque o Senhor é digno de todo louvor e adoração, e não há outro além de ti. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Somos pecadores e por várias vezes a gente não liga para o que está na sua palavra. Te agradecemos porque o Senhor nos deu a sua palavra e nos ajuda a caminhar todos os dias através dela. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e conhecimento para que nós possamos tomar decisões sábias e dizer não às tentações. Livra-nos de todo mal, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Crianças, espero que vocês continuem muito bem em casa, guardadas em segurança, mas também com a segurança do Senhor Jesus, que nos dá todo o conhecimento. Ele é a palavra viva, ele é poder para a gente viver todos os dias. Se aprofundem no Senhor Jesus e assim, certamente, a vida será melhor. Deus abençoe a todos. Um beijão do tio Rafa. Tchau, tchau, crianças!